E desde o início que eu cheguei aqui, que eu vejo e escutei, eu vejo, não, desculpa, eu escuto falando sobre a fidelidade de Deus, sobre o amor que os irmãos, família, e os meus filhos eram muito bem unidos assim, viu? Bem unidinho. Todo dia que já vinha no caminho, já preparando a metodologia de mãe. Eu já vinha certo com a metodologia de mãe, viu? Porque, assim, todo dia quando chegava era uma benção. Raro não ter uma benção. Mas eu louvo a Deus, porque mesmo com os fights que aconteciam, eu sempre disse, um é para cuidar do outro. Sempre. Um é para cuidar do outro. Tem que ser dessa forma. Um para cuidar do outro. Mesmo que os fights da vida, porque até falei essa semana, se fosse todo mundo igual, todo mundo seria tão sem graça, né? Por isso que somos ser pensante, porque pensamos diferente. E eu disse, com todos os pensamentos, uma visão diferente, profissões diferentes, mas que seja sempre para cuidar um do outro. E eu vim falando assim sobre essa fidelidade, essa cumplicidade. Aqui na palavra do Senhor diz que quando o rei Moabe morreu, assumiu outro rei. Por assumir outro rei, ele estava lá em cima, né, vendo os seus horizontes, né, as suas propriedades, a vida dos outros, dos empregados, que hoje se chamam colaboradores, e estavam vendo, e de repente ele se acidenta. Ele cai de cima daquele muro, se machuca muito sério. Aí ele se machuca tão sério que ele fica na cama, fica de cama, na cama e de cama. O que aconteceu com ele era tão difícil que os médicos iam, olhavam, mas não davam uma solução. E ele, por ter suas posses, né, sua posição eclesiástica um pouquinho elevada, ele chamou os seus empregados e disse, olha, vai ver se mandou aqueles homens ir até em outra cidade perguntar a Baal Zebude se tinha esperança lá em Ecrom, se tinha uma solução para ele. Irmãos, o Senhor, Ele nos vê de todas as maneiras, de todas as formas. E o Senhor via todo aquele processo que aquele homem estava passando. E Deus, Ele podia muito bem restaurar, se ele procurasse o Senhor. Nesse mesmo capítulo fala que quando aqueles homens foram no meio do caminho, ele encontra este homem a qual a gente leu, aqui diz, olha, volta, e diz para Acasias que aonde ele está, ele não vai se levantar, lá mesmo ele vai morrer. Palavra difícil, né? Vai dizer para a pessoa que vai morrer. Nem quando a pessoa está vendo que está numa situação difícil, a pessoa vai dizer, não, fica bom. Porque ninguém quer dizer que vai morrer, porque é muito complicado. Muito complicado. E quando chega na presença do rei, os homens voltam. Chega na presença do rei, já voltaram, já foram a Ecrom, já perguntaram. O Deus de Baal já respondeu. Ele disse, não. Olha, encontramos um rei. Olha, o rei. Encontramos um homem que ele disse que você não vai viver. Da cama que você está, você vai morrer. E ele disse, como era esse homem? Porque esse homem, Elias, ele era conhecido por ser um homem de Deus. E quando ele falava através da autoridade de Deus. E era conhecido por ter uma vida de Deus. Falar diante do Senhor. E ele disse, aí aqueles homens se explicaram e disse, olha, ele era assim, estava vestido assim, e aí ele lembrou, esse homem é Elias. Esse homem é Elias. Vai chamar Elias. Pede que ele venha cá, porque quando ele chegar aqui, ele vai mudar a situação, já que ele é um homem de Deus e manda uma palavra tão dura.
pega 50 homens para chamar um homem só. Pega 50 homens e vai lá e manda ele vir. Irmãos, eu estava... alguns dias eu falei para alguém, eu disse que até para mandar, a pessoa tem que saber. Até para mandar, a pessoa tem que saber mandar. Porque depende como você manda. Às vezes a pessoa, como foi falado aqui a semana passada, parece que você está dando uma repreensão e o camarada está pensando que você está dando um elogio. Chega, recebe tão de bom grado. Aí ele disse, olha, pega os 50 homens, vai chamar ele. Vai lá os 50 homens, começam a andar. Avista Elias está sentado lá no monte. Como eu falei, tem que saber mandar, né? Desce, porque o rei manda te chamar. Aí disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. E desceu fogo do céu, consumiu aquela autoridade toda. Aquele homem e os 50 soldados que estavam com ele. Chega o conhecimento do rei. Ele disse, vai, outro, manda outro. O outro faz do mesmo jeito. Ou seja, aconteceu com fulano, não vai acontecer comigo. Vai do mesmo jeito. Pega os 50 e vai e chama Elias, para Elias vir aqui, falar comigo, resolver meu problema. Pega os 50. Na mesma situação, Elias disse, eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. E aconteceu do mesmo jeito. O rei chega ao conhecimento e manda chamar outra autoridade com os outros 50 soldados. Vem o segredo. Quando aqueles homens vai, é aquela coisa, é o saber mandar e o saber pedir. Quando você sabe também pedir, o camarada, mesmo que não pode, ou não esteja podendo, mas o jeito foi tão bom de pedir, que a pessoa vai dar um jeito, um jeitinho brasileiro, e faz. E hoje eu disse assim, olha, a nossa irmã Rafaela, ela disse que vinha comemorar hoje. Eu disse, então, aí eu pedi para a Rosa, pedi para Gustavo, olha, dá um jeito de fazer ali um cantinho de foto, alguma coisinha ali, para que ela bote a mesa ali, o que ela trouxer, ela vai tirar foto, porque ela gosta muito de foto. Ela vai tirar foto e o que tiver assim na igreja, vai arrumar ali. Isso quando foi de manhã, quando eu saí para trabalhar. 8 horas da manhã, a irmã já estava, eu acho que não era nem 8 horas ainda. A irmã já estava assim, Mauricé, olha, já estava pensando em fazer isso. Já estava pensando em fazer aquilo. Assim, já estava pensando, eu disse, amém. E tirou foto e mandou para mim. É um jeito de você pedir. Que às vezes ela nem pode estar aqui, mas quando você pede com um jeito, né? Aí também o camarada vai e faz. Aqueles outros 50, viu que já tinha acontecido com os dois 50 e o soldado. Chega lá no pé do monte, que ele usou o cérebro, né? Pensou, se ajoelha, abaixa e diz, homem de Deus, tenha misericórdia, usa de misericórdia comigo e com os meus 50 soldados. Peço-te que desça para ir falar com o rei, de cabeça baixa, de joelho no pé daquele monte. Olha a diferença. É o saber mandar e o saber pedir. Aí o Espírito Santo de Deus fala ao coração de Elias, fala com ele, desce, pode ir. Veja, já foi 100 homens para buscar um só. Só que a diferença, quem estava com ele era mais poderoso que todo o exército, que era o próprio Deus. E mais 50 homens para buscar aquele, ou seja, um total de 150 homens. Aí quando vem aquela forma, aí o Espírito Santo de Deus fala com Elias e diz, olha, desce e vai, que eu vou contigo. Então ele desceu.
Ele desceu e foi lá ter com o rei. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela é tremenda. E disse para o rei a mesma palavra que tinha mandado dizer para o soldado. E ainda disse mais: por acaso não há um Deus aqui? Precisa você ir mandar os seus soldados e consultar deuses em Ecrom? Então, a palavra do Deus Todo-Poderoso é a mesma. De onde tu estás, não viverás. Lá mesmo. Louvado seja Deus, irmãos. A palavra do Senhor nos ensina que temos que aprender a mandar, aprender a pedirmos e aprendermos a ser obediente ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Quando a gente pede, né, o nosso filho vem pedir alguma coisa, ele não vem todo, eu quero não. Pelo menos os meus. Me cozinham, tira foto, manda para mim. A senhora é a mulher mais linda. Olha como é tanto elogio que eles passam, desenham toda aquela situação para chegar lá. Eu disse, sim, pega os atalhos. Eu já sei que lá na frente vai ter um choque de triste realidade. Mande logo. Não, mas aí começa a mesma situação. Mas a senhora, eu digo, não, mas já sei. Muito obrigada, né? Mas eu já sei que os atalhos, já sei que já vem ali uma fatura generosa, Jesus. Que eu digo, misericórdia. No dia das crianças, e mandaram para mim, um cartazinho. O que a senhora vai me dar no dia das crianças? Eu disse, lá em casa não tem nenhuma criança. Mas o pacote era caro. O pacote das crianças era caro. Eu disse, mas lá em casa não tem mais criança. Né? Aí um diz, mais fulano, aí outro diz, mais ciclano, sabe? Aqui, como tem... O pacote era generoso. Eu digo, mas lá em casa não tem mais. E criança também não usa um negócio caro desse. Porque isso aí é apropriado para maiores de 18 anos. Né? Então, diante do nosso Deus, louvado seja Deus, a gente chega mostrando quem somos. Quem realmente somos. E quando a gente vai chegar diante do Senhor e nos derramamos diante dEle, a gente vai com o coração quebrantado. A gente chora, a gente fala do nosso jeito, como se a gente estivesse falando ali com aquela pessoa que é o nosso melhor amigo, que está ali pronto para nos ajudar. Então, o que é que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que diante do Senhor, a gente temos que aprender a pedir, a mandar. Louvado seja Deus. Temos que aprender a fazer essas duas coisas. E, principalmente, o ouvido sensível, como Elias teve. Mesmo quando ele disse assim, veja que ousadia. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. O pobre dos 50 soldados não tinha nada a ver, né? Só estava cumprindo ordem. Mas mesmo assim, foi. Então, que Deus aplique a porção dessa palavra em nossos corações.